Boa noite, Sandra. Boa noite a todos. Salve Jesus. Salve Maria Santíssima. Mais um programa, graças a Deus, né, Simone? Graças a Deus. Estamos aqui, Mulheres da Espiritualidade. Boa noite a todos vocês. Hoje o nosso programa, né, Sandra, está sendo gravado devido ao feriado. Esperamos que vocês tenham aproveitado bem esse dia, né, de feriado aí. O que quer que você tenha feito, que você tenha feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. E como eu falei na Ave Maria, né, nós estaremos falando sobre os amuletos ciganos. Não trouxemos muita coisa, né, Sandrinha? Não. Mas vamos dar uma pequena pincelada e que vocês possam interagir aí, no decorrer aí, porque sempre são informações muito valiosas. O que você tem a dizer, minha irmã? Sim, então, a gente está aí, né, à beira do mês de maio, um mês que traz um grande simbolismo aqui para o Templo Espiritual Maria Santíssima. Acima de tudo, né, o mês das mães, mês de Nossa Senhora, né, Simone? Verdade. Mês de Santa Sara. Também nós, todos os anos, né, é feito a eslava de Santa Sara Cali. Nós tivemos aí, esses últimos anos, né, com a pandemia, foi interrompido, agora estamos com algumas obras. Claro, né, Simone, nossa casa cresceu muito, então precisa realmente, né, de uma infraestrutura muito segura para que todas as pessoas, para que todos nós possamos nos divertir sempre com religiosidade, mas esse espírito, né, independente aí desse momento tão especial, esse espírito de fé, nós precisamos manter sempre, né? E agora em maio, eu acredito que é o mês que vem trazer essa energia, essa força para todos nós. Você está falando, Sandrinha, estou lembrando, em maio vai fazer aniversário que eu conheci o templo. Olha, mais um motivo para comemorar, né? Nossa, agora que você está falando, eu me lembrei, né? Eu cheguei na casa em maio, eu vou fazer 13 anos esse ano. Eu lembro que você contou que você levou flores, né, para Santa Sara, né? Não, eu tinha a intenção de levar as rosas, né? Mas acabei trazendo aqui para o templo, porque eu não conhecia como que era essa eslava, né, Sandra? Sim. Não sabia nem o que era eslava. Foi uma coisa muito interessante. E devido às mudanças, como você mesmo está pontuando, né? As obras estão sendo realizadas. Infelizmente, esse ano não vai ser possível a eslava lá na colônia. Mas eu encontro o café, que vai ser uma coisa espetacular, né, gente? É aquilo que o pessoal está falando. Começa a observar para você fazer suas perguntas, né? Sim. Tal como no Kardec, as pessoas faziam perguntas, as quais quando a gente pega o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a gente fala, vê as perguntas aqui, nos ajudam muito. Então, é um momento que a espiritualidade também está nos chamando, está nos convidando para fazermos perguntas que vai ajudar todo o universo, todo o planeta Terra, porque, com certeza, perguntas bem substanciais, o que vai acontecer? Vão virar livros com futuro. Nós vamos, amanhã, sábado, né, vai ser lançado o livro Esclarecer a Espiritualidade, né? Por quê? Devido às lives. Sim. Então, o material todo extraído dali. Então, tem também como, você já pensou nisso, desse conto, desse café, claro. As perguntas serem tão pertinentes que vai ajudar muitas pessoas. Não mais ficar perguntando se eu vou casar com fulano, se fulano gosta de mim, né? Essas coisas a gente já está preparado para sentir, né? Porque a gente sente, energia é uma coisa que não dá para esconder, né? Não engana, né? Não engana, né? Não engana. Fala um pouquinho você agora, Sandra. É isso aí, gente. É importante, né, que a gente estude bastante, se dedique até o dia do café, né? As pessoas que possam ir já levem as suas perguntas anotadas, mas, né, se você já acompanha as lives, se você já acompanha a nossa programação, eu acredito, né, que você, junto aí com a sua bagagem, a bagagem que você tem, eu acredito que dá para a gente pensar, né, em tantas coisas que nós também podemos trazer, né, mais qualidade de vida, material, espiritual para o nosso dia a dia.
E é importante, né, Simone, como você estava falando, pensar na coletividade, né? Perguntas que possam beneficiar não somente você, a sua família, nós, mas o todo, né, o coletivo. Então, eu acredito, a Simone estava falando aqui, a gente já começa, né, a mentalizar aí essa energia, que os espíritos também estão se mobilizando para estarem nesse dia, né, o próprio Gilberto já está entrando nessa energia para que ele possa canalizar toda essa vibração para, mais uma vez, ajudar a todos nós. Então, é de se pensar bastante, né? Vamos aproveitar. E nesse mês de maio, Simone, né? Também o aniversário de Santa Sara, se eu não me engano, dia 23 e 24, né? Que é comemorado o dia de Santa Sara. A gente sabe que por onde Santa Sara passa, né? Ela leva prosperidade. Então, aproveite esse momento, né? Para você também entrar aí em conexão com Santa Sara. A gente estava falando aqui dos símbolos ciganos. Todos os ciganos, eles têm em suas casas, né, os ciganos espirituais, eles têm em suas casas um altar, um local de oração. E eles orientam que nós também tenhamos nas nossas casas. Então, se você já tem um altar, né, procure ter uma imagem de Santa Sara. Com certeza. Esse negócio de símbolos, né, muito amuletos, é bem interessante. Uma pessoa foi, todo mundo sabe que eu mudei de casa, né? E ela foi em casa na quarta-feira para limpar, para mim, me ajudar a limpar lá a casa. Aí, ela chegou umas 8 horas, a campainha tocou, pensei, fui abrir, era ela. Ela falou assim, eu conheci a casa por causa da ferradura. Olha, tá vendo? Já sabe, né? A ferradura, eu já vi, aqui mesmo, por conta da ferradura. Então, a gente acaba sendo um diferencial, né? No condomínio onde moramos. Já é um marco, né? Já é. Então, assim, você que não tem uma ferradura na sua porta da sua casa, coloque, né? Não se importa com que as pessoas ficam perguntando, não, gente. Cuida do seu lado espiritual, porque muitas vezes é as próprias trevas, falando assim, né? Para que você fique assim inibido, eu vou tirar. Mas no fundo a pessoa também queria. E o que a espiritualidade sempre explica, que essa luz que é colocada na nossa porta, né? A partir daquele momento, aquele portal que se abre na nossa casa, isso irradia para o nosso bairro, para a cidade, para o estado, né? Então, você acaba beneficiando, nós acabamos beneficiando todos. Ontem, essa semana, né, Sandrinha? A gente está até num bate-papo aqui. Estava conversando até com o menino Gustavo, que eu chamo de menino Gustavo. Uhum. Não foi o menino Gustavo, não. Foi o menino Caio, filho do Júlio, e a Luana. Foi sábado, depois daquele curso que nós fizemos. Tá. Estava falando para eles, né? É tão interessante. O TENS, para quem já veio aqui, as ruas aqui ao redor são muito feias. O bairro aqui é um bairro escuro, um bairro assim que... Sujo, né? Sujo. E é interessante que quando a gente está aqui dentro do TENS, você não tem a sensação de que você está nesse bairro, nesse local. Aí quando a gente sai, termina o trabalho, bate o ponto, está indo para casa, aí você olha assim, você fala assim, nossa, parece que eu estava num mundo diferente. Então, cria-se uma egrégora, né? Uma energia que você fala assim, nossa, eu não estou nesse bairro. Você já sentiu isso também? Sim, não, agora que você está falando, eu parei para pensar, falei, nossa, é verdade. Às vezes a gente passa o dia todo aqui, a gente está em outro mundo, né? Outro a gente planeta, parece que não né? está num mundo à parte. Sim, aí quando você sai lá fora, te dá uma certa tristeza, assim, de você ver, né, a sujeira, né? Tem muita... as pessoas aqui do bairro, elas são meio descuidadas, né? Não, aí os meninos fizeram o seguinte comentário, o Caio, né? Os jovens também hoje em dia são ligeiros, né? Como você fala. Aí ele falou assim, mas Simone, mas observa, todas as igrejas a maioria são em locais assim, ruins. E eu fui para pensar, e é verdade. É verdade. E é ali que cria-se, né, Sandrinha, um ponto de luz que irradia
Sim. expande para aquele bairro, para aquela situação. Por isso que nas comunidades, né, nas favelas, que não pode mais falar favelas, são chamadas comunidades, a gente sempre sabe que tem uma igreja evangélica, porque eles têm peito, eles constroem uma igreja no meio da comunidade, eles pregam, né? E nós, os espíritas, poderíamos também já começar a pensar, né, em ter um espaço ali dentro dessas comunidades para ajudar as pessoas. E a luz se expande. Sim. Então, é uma coisa assim, bem interessante de se pensar, né? E até você estava falando dos amuletos, né? No próprio, eu não sei exatamente, porque eu não sou de decorar, mas assim, o próprio Allan Kardec, né? Nas perguntas, uma vez perguntaram para... Ele fez a pergunta, né, para os espíritos, se é válido, né, ter amuletos, se é importante as pessoas usarem amuletos. E o Kardec perguntou aos espíritos e os espíritos disseram que sim, mas somente quando ele é carregado de uma energia, né? E aqui na nossa casa, toda vez que a gente pega um amuleto, a gente pede, né, para as entidades, para que eles possam, as entidades espirituais, para que eles possam energizar aquele amuleto. Então, a gente está levando para a nossa casa a força, né, de toda essa falange, isso que você falou, que expande. Então, não é... Se você... as pessoas que têm um certo grau, sei lá, vamos dizer assim, de mediunidade desenvolvida, a pessoa, quando ela chega na sua casa, né, ela sente essa energia, ela sente essa luz, ela consegue perceber essa luz, né, dessa ferradura. Ou o contrário, né, Simone? Por exemplo, espíritos obsessores, eles não entram na sua casa por conta dessa ferradura estar ali, conseguir impedir, né, o ataque das trevas. Então, por isso que é importante tudo aquilo que a gente for fazer relacionado à espiritualidade, fazer com muita seriedade, né? Com certeza, Sandrinha, com certeza. E é isso que a espiritualidade sempre está nos ensinando a cada dia, né? De cuidar do nosso lar, a energia do nosso lar. Alguém sai, como eles falam, né? Sai uma visita, uma pessoa que não mora, não reside na sua casa. Ela é uma visita. Por mais que você ame essa pessoa, ela é uma visita. Com a saída dela, ela trouxe... Ela não está muito legal, pode ser, nem sempre, nem tudo a gente conta para as pessoas. Estou passando uma coisa, não contei, vou para sua casa. Aí dali a sua casa está gostosa, a energia é legal. Eu subtraio da energia legal e deixo a minha ruim, não falei nada. Então, por isso que eles falam, pega o incenso, passe no local onde a pessoa sentou-se, peregrine toda a casa e agradeça a presença dessa pessoa na sua casa, mas que essa energia não fique na sua casa. Então, é uma maneira de você limpar a sua casa energeticamente, preservar, né? As flores que eles também nos ensinam, né? As rosas, sempre ter na nossa casa. Eu gosto também de usar essa casa. Agora, eu mudei há pouco tempo, né? Amanhã não, hoje está fazendo 30 dias. Olha, hoje é dia 21. Já tudo isso. 30 dias. Como passa rápido. Passou rápido, né? Por coincidência, hoje é 30 dias. Uma das coisas, eu tive muita dificuldade, Sandra, para dormir. Muita dificuldade quando lá eu cheguei. Ou seja, é aquilo que você falou, né? Acho que a gente tem um pouco de mediunidade, um pouco de sensibilidade. E eu não estava conseguindo me encontrar no ambiente, gostando do ambiente, mas eu não estava conseguindo dormir. Era todas as madrugadas, eu ia dormir 1h30 da manhã, quando dava 3 horas, 2h30, eu acordava e não dormia mais. Tinha dias que eu estava na loja parecendo um zumbi, o olho fundo, por quê? Cansada, ainda com o calor, aí você fica mais cansado, aí você atende as pessoas que sugam um pouco da sua energia, então eu já estava só o farelo, né? Aí eu resolvi, aí eu consegui, mas eu sempre fazendo as minhas orações, sempre fazendo as minhas preces. Acendendo as velas. Acendendo as velas, só que eu vacilei. Eu cheguei, toda casa que eu vou morar, antes, e essa é uma tradição de família, eu sempre entro com os santos primeiro. E essa não.
Mas como que você faz? Eu limpo toda a casa e entro com imagem de santos tá. e entro com alimentos, alimentos de grãos, tudo que vai trazer prosperidade. E essa eu peguei e entrei tudo junto, todo mundo misturado, foi aquela coisa toda. E esse ritual eu não fiz. Mas aí você vai falar assim, é superstição. Mas aí vamos lá. Aí, um dia eu estou orando tudo. Eu falei assim, será que o Guaraci vem trabalhar segunda-feira? Aí eu peguei todos os meus amuletos, né, as adagas, o cristal, ferradura, peguei tudo. O meu filtro dos sonhos, peguei tudo, coloquei numa sacola, peguei senha, cheguei aqui, peguei senha, meu número era até 13. Aí, quando o Guaraci vem, a loja, o templo enche, aí eu falei assim, isso aí não vai dar certo, eu lá dentro, passando em consulta, isso vai dar um samba-lelê. Aí eu peguei e falei com a auxiliar, para auxiliar, pedi para ele energizar para mim. Gente, foi incrível. Aí ele energizou todos os amuletos, me mandou flores para colocar em casa. Sandra, daquela noite para cá, eu estou dormindo. Aí coloquei o filtro dos sonhos. Gente, essa energia que eles emanam nos objetos fazem a diferença. Forte. Agora eu estou conseguindo dormir na minha casa. Agora o problema, gente, tem dia que eu não estou com vontade de levantar, não. Tá dormindo até demais. Estou dormindo tá até gostoso, demais. Né? O ambiente tá gostoso. Para mim, você vai lá, você vai ver como que está o ambiente lá em casa. Não é por ser na minha casa, não, mas eu consegui. É porque você tem que, gente, a gente tem que pedir, a gente tem que fazer as coisas. E quando você vê que você falhou em alguma coisa, aí eu falhei e tive que pedir socorro. E ele comentou ainda, né? Tá vendo? E fora isso, né, Simone, essa limpeza que você está falando, né, de fazer o incenso, de fazer a defumação dentro de casa, todo esse cuidado, né? Mas a defumação eu fiz. Mas veja bem, faltou só uma coisinha aqui, eram as adagas cruzadas na porta e o filtro dos sonhos na minha cabeceira. Só faltaram essas duas coisas, as quais eu não... Que legal, não tinha feito, né? Na correria, né? A gente fica na correria, né? Sandra, até que não tínhamos assunto, né? Não, tá vendo, Simone? Tá vendo, gente? Quanta coisa a gente precisa ter esses cuidados realmente na nossa casa, ter o nosso altar, um local de oração. Isso mostra um respeito, né, Simone, com os espíritos, né? E a gente, as entidades, eles orientam, toda vez que a gente for acender uma vela de 7 dias, a gente não acender e esquecer ali, não. Todos os dias a gente passar no mesmo horário que a gente acendeu de preferência, né? Fazer a nossa prece. Em primeiro lugar, uma prece, um pensamento, né, Simone, de gratidão. Claro, né? sempre. E em seguida, pedir inspiração, proteção, aquilo que você necessita, porque isso parece que não, mas faz ali uma grande diferença. Agora, Simone... Sandrinha, não te cortando, mas você me falou um negócio assim, antes de acender a vela, aquele sentimento de gratidão, me veio uma coisa bem forte. Até agradecer por ter essa vela, porque tem gente que nem tem uma vela, né? Nossa, já veio até isso. Sim. Gratidão a Deus por eu ter essa vela para acender. Verdade. Tem época que a gente não tem dinheiro para comprar. Ixi, e como? Então, assim, até isso a gente deve pensar. Por isso que eu falo, a gente tem mais a agradecer do que reclamar. Agora pode falar, Sandra, o que você ia falar? Desculpa. Então vamos falar dos símbolos, da importância da cultura cigana. Vamos, Sandra, vai. Começa com você. Comigo? Hoje eu vou deixar você, que eu falei Simone, bastante. Essa Simone, ela é tão fofinha. E, gente, vocês, para quem chegou a primeira vez, né, Sandrinha, vamos falar, nós somos aqui do Templo Espiritual Maria Santíssima, estamos em São Paulo, na Rua Jaraguá, 371. O programa Mulheres na Espiritualidade. Hoje nós estamos falando um pouco sobre a cultura cigana, sobre a energia, como você pode melhorar as coisas dentro da sua casa, energeticamente. Sandra, antes de entrar aí, vou até falar um pouquinho mais. Uma entidade que nem conheci, que me disse que eu conheceria o templo, tudo, né? Ele era a linhagem dos marinheiros. E foi tão interessante uma vez, em consulta com ele, aí ficamos todo mundo lá sentado, tudo. Ele começou a nos ensinar. Hoje eu entendo o que ele estava querendo dizer.
Ele nos ensinando como arrumar uma cama, como cuidar de uma casa. E ele falando, olha, vocês quando vão arrumar a cama, ter o hábito de sacudir as roupas de cama. Olha. Por quê? Hoje eu entendo que ele estava querendo dizer... Até quando faz isso, Isso, a energia. Né? E só que ele não usou as expressões que são usadas aqui. Ele, aí tem que sacudir a roupa de cama toda, o travesseiro. Você bater o travesseiro, tudo isso, você mexe com a energia. Olha que coisa interessante. E aqui fala para a gente também colocar o quê? Muitas vezes debaixo da cama. As espadas, né? Sim. Somente ali. Cruzadas, as espadas Jorge, cruzadas, né? Então, assim, são coisas assim, gente, que você fala assim, caramba, coisas tão simples, né, Sandra? Mas que faz a diferença, gente. Então, você, dona de casa, você que mora sozinho, você que mora sozinha, que tem a sua casa aí, começa a colocar essas coisas em prática. Esses pequenos cuidados, né? Energia, você está cuidando da energia do seu lar, você está cuidando da energia em torno de você. É isso mesmo. E outra coisa que também ele ensinou, você tem a sua mesa no seu trabalho, a sua cadeira. Quando você sai, você nunca colocar a cadeira debaixo debaixo aqui. Deixar sempre afastada e, de preferência, ninguém ficar sentando na sua cadeira. Olha que interessante. Por quê? Porque ele fala que a sua energia... ele falou que é a sua energia que está ali. O outro senta, é a energia dele que é dentro. O local é seu, por isso cada um deve sentar. Que interessante. Muitos anos atrás, nem sonhava em conhecer o TENS. Você vê que antigamente, né, as pessoas de antigamente, elas tinham esses sistemas, né? Hoje em dia, com a modernidade, a gente vê até os jovens que eles não se apegam tanto, né? Aqui antes de começar, simples, né? Aqui antes de começar o programa, o que teve a briga aqui? Eu sempre estou à direita. Eu falando, você estava desse lado e eu estava desse, né? Aí eu falei assim, mas eu sempre estou à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. E vou sentar. Porque eles tinham pedido para a gente trocar hoje, né? Eu ficar daquele lado e a Simone desse. Ela bateu o pé, bateu. Até que, de repente, aí o pessoal da técnica falou, não, é melhor mesmo trocar de lado, né? Mas é isso mesmo. E no altar, Simone, eu acho que só antes da gente entrar... Não, vai falando aqui, também as coisas que você vai lembrando, Sandrinha. Sim, então, no nosso altar, eu, pelo menos, né, na minha casa, eu tenho... hoje em dia eu tenho um altar. Antes eu tinha 2, agora não está dando mais. Mas eu deixo no meu altar uma imagem de Santa Sara. Eu tenho algumas imagens de santos que eu gosto, que o Gilson ganhou e ele gosta, de São Francisco de Assis. O Gilson, ele é muito, meu marido, ele é muito devoto de São Francisco, sempre foi, ele gosta muito. Então, a gente tem uma imagem de São Francisco, tem uma imagem de um santo que uma senhora deu, tem uma imagem de uma santa que eu gosto, né? Eu gosto de Santa Rita, aliás, em maio, aniversário de Santa Rita. Dia 22, né, ou 21? Acho que é dia 22. E aí... Eu tenho, né, na minha casa as mandalas, que é a mandala egípcia, a mandala dos símbolos ciganos. A gente tem um cristal, tem as cruzes, ansata, a cruz de Malta, o... Pêndulo? Hã? Pêndulo? Não. Não, pêndulo não tenho. A pirâmide, né? A gente tem a pirâmide egípcia ali também. A esfinge também? A esfinge, a gente tem a esfinge, que são simbolismos que os irmãos ciganos espirituais nos orientaram para que a gente use. Cada símbolo desse, quando a gente olha para o símbolo, quando a gente faz essa prece, a gente faz uma conexão. Ontem mesmo eu estava assistindo um programa que falava sobre Hermes, né? Hermes Trismegisto. E ele estava falando das leis herméticas, né? A palestrante estava abordando o tema das leis herméticas. E uma delas é o que está embaixo, é igual ao que está em cima, né? É correspondente. Então, quando a gente fixa o nosso olhar, quando a gente entra nessa conexão espiritual, a gente está abrindo também, né, um portal no mundo espiritual. E esses símbolos, eles fazem com que, uma vez o cigano Dom Carlos Ramírez, ele estava explicando, ele faz com que a gente se lembre das nossas vivências, né? Cada símbolo existentes são momentos da nossa vida, momentos pelos quais nós já passamos.
Então, isso faz com que nos dê mais segurança, né, Simone? Com certeza. Né? Além dos amuletos, na minha casa, eu coloquei um altar, eu falei, o pessoal ria até de mim, né? Dia da mudança, eu falei assim, eu quero um altar assim, que as pessoas assim, que entrarem em minha casa, a primeira coisa que vai ver vai ser o meu altar. E realmente, é meu altar. E eu tenho aquela história, o espelho no meu altar, bem direcionado para quem porta, entra. né? Então, quem entra já se vê ali e a energia volta. Então, são essas coisas que a gente acaba... E é engraçado que eu sempre pedi a Deus, falava sempre a Deus, um dia eu vou ter uma casa que eu vou ter um altar assim, ó, bem diferente da porta. Bem diferente da porta. Aí os meninos zombaram de mim e falaram assim, dependura, Simone, na parede, assim que aí fica dependurada, a gente falou assim, não vai ser assim, não. É isso aí, gente. Então, outro dia uma pessoa foi na minha casa, e ela é daqui do templo, e ela falou para mim, nossa, sua casa... ela parece que é um cantinho do templo, porque na minha casa a gente tem várias, né? Se você for na sala, a gente tem uma imagem de um índio, a gente tem umas pedras, né, violetas, pedras ametista, né, que faz essa transmutação também. Eu deixo na entrada de casa. E em cada canto da minha casa tem alguma coisa que me remete à espiritualidade. Então, é aquilo que você falou, né, Simone? Não deixe qualquer pessoa ir na sua casa, né? Não fica convidando todo mundo para ir na sua casa. Nem todo mundo quer seu bem. Nem todo mundo quer seu bem, é aquilo que você falou. Nem todo mundo, às vezes, está numa faixa, num padrão vibratório legal. Né? Isso pode, sim, trazer uma certa, vamos dizer assim, né? Uma certa sujeira no ambiente e permanecer um desarranjo energético. Desarranjo, né? Que de repente traz uma irritação, traz um sentimento ruim para sua casa e a gente precisa, gente, proteger muito a nossa casa. Sandra, eu amo vela, eu amo incenso. Aí eu descobri que em outras vidas eu trabalhei muito com vela, que eu fazia muitas magias com vela. Eu adoro vela. Foi passado pelo Juan Domingues. Ele adora falar quando você não está nem aí querendo saber de nada, falar as peripécias que você fez. E eu gosto muito, é como eu falo para as pessoas que vêm à loja. O espaço, o lado que eu mais gosto de mexer ali no TENS, na loja, é o lado das velas. E depois, assim, que eu vou para as ervas. Mas eu gosto mais das velas e dos incensos, assim. São os dois espaços que eu gosto muito. Que você se sente bem. Né? E é tão gostoso, né? Eu amo incenso. Uma que eu fui criada, como eu já comentei, já fui batizada no budismo, né? Então, todas as orações que os budistas de Nichiren Daishonin vão fazer, eles acendem incenso. Sim. Então, toda vez que eu vou orar, eu tenho até hoje o hábito de, antes de eu fazer minhas preces, eu tenho que acender um incenso. Se eu fico sem incenso, eu me sinto assim totalmente perdida. Tem que ter, né? Cada um tem suas manias. A sua maneira, né, de fazer essa conexão com a espiritualidade, né? E eu gosto muito de saber sobre incensos, fazer magias com incenso, e dá certo, viu, mulherada? Dá certo. A gente faz, né, aquela conexão. Então vamos falar, Simone, dos símbolos importantes na cultura cigana? Alguns, né, Sandra, que pode até aparecer mais, o pessoal pode interagir aí colocando. Então, gente, vocês puderem dar like para ajudar o TENS, né? Ajudar o TENS a ajudar outras famílias, com cestas básicas, os donativos. É uma casa que precisa da ajuda de vocês. E aí vale lembrar, né? Que, como está lá no livro de Kardec, quando nós praticamos a caridade, cria-se em torno de nós um escudo de proteção. Poderia ser que, isso não é para fazer a cabeça de ninguém, não, mas fazendo um exemplo, alguém poderia te assaltar, você só vê uma pessoa andando atrás de você na rua e você tem esse livramento. Isso é para você saber que teve a espiritualidade ali te protegendo, né? Tantas coisas nós somos livrados, gente. Então, essa família que você pode estar ajudando é uma família que lá em outras vidas você negou um alimento. Mas eu não conheço a família que eu dei o alimento, que eu estou ajudando hoje. Você não conhece, mas a energia é uma coisa que não tem fronteira.
né? Como vocês estão sentindo a nossa energia aqui agora, não tem fronteira. Então você ajuda uma família, aquele momento que aquela família está agradecendo por aquele alimento, por quem deu aquele alimento, essa energia vai para você. E aquele vínculo que você tinha com aquela família, aquela amarra, Você falou um ponto importante. Não adianta nada a gente ter na nossa casa um altar, a gente andar, né, cheio de amuletos, né? Você acender vela, você ter aí uma porção de pedras, né, espalhado na sua casa. Se você não tem isso que a Simone falou, né? Se você não tem misericórdia, se você não tem um espírito de caridade, a gente sabe que Jesus, uma das primeiras coisas que o Cristo falou, deixou muito claro, foi que ele, né, veio para nos servir. E nós devemos fazer o mesmo, né, servir aos nossos irmãos. Todo aquele que estiver fazendo, né, o outro, estará fazendo para o próprio Cristo. E a mesma coisa, você sabe, Simone, que outro dia eu estava pensando sobre essa frase. A gente também, quando a gente faz pelo outro, a gente também está fazendo por nós. Porque, por exemplo, quando você ajuda, né, um filho de uma pessoa que está ali à margem da sociedade, a estudar, né, a dar presente, como é feito aqui na nossa casa, todo final de ano, as crianças das famílias que recebem as cestas básicas, dos menos favorecidos, as crianças cadastradas, elas recebem, né, participando de uma festa, levam presente. Então a gente está fazendo ali para nós, né? Ali está impedindo que um espírito, que uma criança cresça revoltada, que acredite que somente os outros podem ter as coisas e ela não. Né, a criança, ela muitas vezes, as crianças que convivem em comunidades carentes, elas também têm exemplos muito ruins de pessoas, né, que roubam, que assaltam. Elas convivem muito ali de perto com a violência. Então, quando a criança recebe esse carinho, esse amor, quando ela compreende que existe uma saída, então o que acontece? Ela vai buscando, né, um crescimento material, um crescimento espiritual para a sua vida. E aí, por exemplo, um exemplo, não sei se eu vou me fazer entendida aqui, quando você faz por essa criança, você também está fazendo por mim, né? Eu estou fazendo por você. E foi o que o Cristo falou, quando fizeres, né, a esses pequenos, a essas pessoas, vocês estarão fazendo por mim. E nós também, quando a gente ajuda o outro, a gente está fazendo pelo outro, e o outro está fazendo por nós. Porque é uma sinergia, né? É um ali melhorando a vida do outro. Então, gente, não somente que a gente seja, né, Simone, não pessoas de mentira, né, que falam uma coisa, que faz outra. Demagogos, né, mas que a gente viva aquilo que a gente quer, né, o que a gente quer no nosso dia a dia que aconteça, que a gente viva isso todos os dias, né. Não é fácil, gente, não é fácil, mas é possível, né, e a gente precisa também, eu acho que assim, se responsabilizar até por aquilo que a gente fala. Às vezes a gente faz certos comentários desnecessários, muitas vezes dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro das nossas casas, que isso faz um mal danado, né? Faz um mal danado para outras pessoas. Então, eu acho que se a gente quer ter um local bom de se viver, se a gente quer viver ali num reino de Deus, a gente precisa ter mais carinho, né? Ter mais cuidado, entender ali o outro, sabe? Não é falar tudo aquilo que você pensa. Eu acho que você não é obrigado, né, a conviver com tudo aquilo que você não quer, mas as pessoas também não são obrigadas, né, a conviverem ali com o mau humor da pessoa, né? Mas como diz os jovens de hoje em dia, né, Sandra, a gente tem que viver metendo louco, assim, não estou entendendo. O que foi? Então, né? Que foi? Sim. Tá, fazer cara de retardado, assim? Nossa! Abstinência, né? Lembra que eu falei agora há pouco? Para mim, ultimamente, o que falarem para mim tá bom, porque chega uma hora na vida que a gente quer paz, né? Quer paz.
Que a gente Paz. quer paz, né? Paz que é melhor, que é uma coisa que você não encontra em lugar Qualquer lugar, né? algum. Então, se você cala-se, como você mesmo disse, e você falando dos menores, das crianças, né, que são ajudadas em todas as comunidades, principalmente na época de final de ano, né, Sandra? Aí vem assim à mente. E essa semente de amor, Sim. que essa vivência que eles fazem nesse final de semana, aquela alegria, é pipoca, alguém vestido de algum super-herói, um personagem, né? aquela coisa toda, isso fica marcado para eles. E mesmo que essas pessoas se sigam por um caminho não legal, aí é que entra aquela parte que até o pior marginal, a pior pessoa, por mais maldade que ela tenha, existe uma pessoa que ela ama. Sim. Existe um momento na vida dela que, se ela passar por um psicólogo, um psicanalista, alguma coisa assim, ou conversar com alguém, ela vai relatar um momento de amor que ela teve na vida. Você já parou para pensar nisso? Sim. Que é aí que pode ser trabalhada essa pessoa para que ela possa ver um lado bom da vida. Porque existem pessoas, infelizmente, que tá de mal com a vida pelos problemas que passam, né? Aí a minha vida não deu certo num casamento, não deu certo num noivado, não deu certo, não quero mais. E ali se fecha para a vida, se fecha por tudo e se revolta com tudo e fala que a vida é ruim. O que nós passamos é só para tirarmos proveito, não é para a gente se fechar tal como uma ostra. Né? Não é para a gente se fechar como uma ostra. É tipo assim, passei por essa experiência, poxa vida, doeu, tá doendo. Mas a palavra diz, passou. E tudo passa, né? Passa. Lembra quando a gente era criança, que a gente caía, a mãe pegava a gente, ai, passou, pronto. Aí a gente, né? Então assim já é a começou vida. aí, né, a sabedoria. E realmente passa. Quando a gente cai e hoje fala assim, passou, é aquele momento da Ave Maria, aquele momento das 12 horas, onde você, a Rose, a Tati, a Valesca, a Márcia de Lourdes, esqueci alguém? Você. Eu fico... trazemos uma palavra de conforto, né? Porque é aquele momento que, quando a gente era criança, tá doendo, passou, olha, ouça, passou, bora, respira e vamos seguir. Não é pra gente ficar revoltado, não. Se tiver que chorar a noite toda, chora, mas é igual a vida, o dia, a noite. Chove a noite toda, no outro dia abre um sol que você fala assim, meu Deus do céu, e aquela chuva que deu, né? Eu vejo a vida por esse prisma, por esse ponto. É isso mesmo. Tem que ser. É isso mesmo. Bom, Simone, e por falar em sol, chuva... A que eu mais gosto na vida. Eu amo ela. Né, um dos símbolos ciganos, né, que os ciganos eles cultuam muito, que eles amam, que eles respeitam. Eles fazem muitas coisas em volta dela, que é a lua, né? Os ciganos, eles apreciam demais a lua, eles estudam, eles buscam compreender essa energia. Inclusive, eles pedem, né, eles orientam para que a gente coloque os nossos amuletos, né, pelo menos uma vez aí, sei lá, quando você adquirir, uma vez, quando você for dar aí uma repaginada no seu amuleto, deixar ele tomar um banho da lua, né, para atrair essa força, essa energia da lua. Aliás, você é uma pessoa que está sempre tirando foto da lua, né, Simone? Você já percebeu isso, né? Você é toda cigana, né? Simone é toda cigana. Eu adoro, gente, tudo que é da lua. Eu estou até eu tô em 4 grupos que é só de lua. Atrai. Quando eu vejo ela vai aparecendo, eu amo a lua. A lua é the best. Sim. E a gente percebe, né, essa energia da lua. É importante, o cigano Dom Carlos Ramires, ele sempre fala para a gente prestar atenção, né? Para a gente olhar para o céu, né? Olha para o céu, porque tem gente que olha só para baixo, né? Olha só para o chão e
eles orientam para que a gente olhe a Lua. E a Lua, ela não tem somente 4 fases, né? Não. Essas mais simples, né? Não, Fala um pouco. Não, tem mais, eu ando estudando, não vou entrar nesse assunto. Que eu tô vamos dar um despertar aí nas pessoas. Não, tem que estudar mais para poder falar com propriedade. Né? Não, mas eu digo assim, existem outras fases, né? Fases. Então, o cigano Dom Carlos Ramires, uma vez, ele até falou pra gente... Você tá igual o Gilberto, quando fica colocando o Julinho em situação assim, coloca o Julinho para dançar ola. Mas eu tô... Você tá aprendendo com o seu Gilberto. Não, mas é porque você gosta, né? Você gosta de estudar. Mas eu tô estudando, agora que eu tô sem internet, tenho que esperar uns dias, mas eu vou... Tudo passa. Tudo passa. Vai passar. Já está pré-caminhado. Vai passar. Então, gente, vocês também, né? Aproveitem. Eu gosto assim, Simone. Na minha casa tem uma varanda e de vez em quando, né, principalmente na lua cheia, a gente vai lá fora, aí toma, né, aquela energia da lua, olha para a lua, reflete, né? Bastante, assim, busca essa energia. Eu acho que... E na colônia, né? Isso que eu ia falar. Na colônia, isso ali maravilhoso, né? Quem Deus. For à colônia, gente, for passar a noite lá, olha, não deixem de fazer isso, contemplar, né? O céu. Não deixem. A noite, assim, é maravilhoso. Olha só, nunca tive coragem de dormir do lado de fora ali da colônia por conta de bichos, essas coisas, répteis, essas coisas todas. Mas, gente, que dá vontade de você passar a noite naquele... Dá. Não, aquilo é demais. É um espetáculo. E quando tem a fogueira, né, aquele frio da gota, aí você olha para o céu, assim, aquele céu todo estrelado, assim, aquele bailado. Gente, lembra aquela última eslava que teve aqui aí perto da casa de Davi, como é que chamava ali? Limoeiro. No Limoeiro. 2015, a Amanda está falando, a Amanda está aqui. Lembra que eles fizeram uma reunião com a gente, contando Ramires, contando das anedotas dele junto com o Juan Domingues, Sim. que eles saíam, o que aconteceu com a família da Esmeralda. Mas foi uma noite bem gostosa, né? Naquela noite foi memorável. Eu me lembro muito daquela noite, foi muito gostoso mesmo. E, nossa, tava uma lua, e sempre as eslavas, a noite é de lua cheia, como diz aqui, né, que as festas são realizadas em lua cheia. Você me fez lembrar, pode falar. Cerimonial egípcio também, a noite cerimonial egípcio realmente a lua está maravilhosa. Sempre, né? Sempre. Pode falar, Sandra, desculpa. Você me fez lembrar desse dia, o que me marcou, uma das coisas que me marcou bastante, foi o cigano Julio, acho que você vai lembrar dessa história, o Julio del Toro, que ele era de outro clã, né? E não sei qual foi a confusão lá da época deles, né? Não me lembro agora, se você lembrar você fala. E ele encontrou o clã do Dom Carlos Ramires, né? E as pessoas, o cigano Julio, ele sempre fala, né, para que as pessoas repitam: eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou realizar. E eu sempre, até então, até 2015, achava que essa frase foi o Julio que criou, né? Mas não foi. Foi Esmeralda. Eu me lembro que o Ramires, o Julio encontrou o clã. E aí o Julio ficou todo empolgado e falou: não, é isso que eu quero para mim, é o que eu quero para minha vida. E aí o Dom Carlos Ramires perguntou para ele, falou assim: mas você quer? Ele disse: eu quero. Você pode? Ele falou: eu posso, né? Você vai fazer? Ele falou: eu vou fazer. Você vai realizar? Eu vou realizar. Então ele guardou essa frase. Então acredito, né, inspirado aí sempre, né, na Esmeralda, esse amor que os dois têm, né, o Dom Carlos Ramires e a Esmeralda. Então a gente vê, né, esse trabalho espiritual que já vem de anos, né, essa amizade que esses espíritos vêm trazendo de longa data. E aquele dia foi um dia realmente, assim, acho que muito marcante na vida das pessoas que foram, né? E lembra aquela parte que o Julio falou que ele sempre, no bando, ele sempre andou atrás, né? Sim. Protegendo o bando. E aquela noite, por causa de uma confusão, ele acabou não indo.
Sim. né? Junto com o bando. E Foi Ramírez vacilada, né? aí Ramírez foi pego, né? Que aconteceu toda a história. Gente, aquela noite foi memorável. Aquela noite não pode ter sido gravada, né, Amanda? Não, eu acho que eles O áudio foi? gravou, né? Eu acho que eles têm. Não, mas a história de todos daquela noite? Só do Julio, né? Nossa, mas aquela noite, assim, cada um foi contando ali, gente, foi memorável. Quem estava ali, né? Nossa. Porque marcou. Eu me lembro da história de vários ali, de vários que contou. Eu lembro da Monique, né? Monique também. Que ela tinha o Cavaleiro Dourado, né? Que pegou ela ali. E ela foi junto com ele ali no clã, porque ela também era de outro clã. Então, histórias lindas, né? Que pena que não deixaram registrado tudo. Eles contaram, né, o momento em que eles morreram, Foi. né? Vários, aquela noite foi, gente, olha, quem sabe nós teremos outras noites, né? Outra daquela. Porque aí esperamos que o pessoal não perca tempo para registrar. Então, fica a dica pro Dia do Café, né? Hashtag fica a dica. Fica a dica, olha, gente. Nós recebemos um olhar 43, para quem lembra dessa música, agora. Simone, você falou da ferradura, né? Que seria nosso próximo amuleto. E o outro, a estrela de 6 pontas. Ou estrela de Davi, né? Uhum. Símbolo dos grandes chefes ciganos, simboliza a igualdade, né? E uma das coisas também, né? Falando símbolo cigano, uma coisa para a gente falar para o pessoal, né? Para eles prestarem atenção, que a faixa ao lado que o Dom Carlos Ramírez amarra é diferente do que os demais ciganos, né? Para mostrar quem é o barô. Quem é o barô, quem é o responsável pelo clã, pelo bando. Salvo engano, o Ramírez é sempre para a esquerda. O Julio para a esquerda. Esquerda é quem ele coloca aqui. É direito. Os demais, só o esquerda só fica o responsável pelo clã, quem é do bando. Quem chega sabe quem é o responsável, porque a faixa é colocada do lado oposto. Lindo, né? Então, veja, tudo tem um simbolismo. A mulher, quando casada, ela vai andar com um pano na cabeça, alguma coisa, uma rosa, uma coisa assim na cabeça. Quando solteira, ela não usa nada nos cabelos. Aí, se chegar um cidadão interessado, vai saber que aquela que não tem nada na cabeça pode ser uma pretendente. É a pretendente, é aquela que ele pode se aproximar. Então, gente, está vendo? São coisas assim que a gente vai percebendo. Muita riqueza. Né? Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Né? Então, assim, fica a dica aí. Vocês vão para festas aí, mulherada, gosta de colocar um monte de cabelo, mas não tem uma coisa no cabelo, mas não tem. A outra até apagou as luzes aqui, só porque eu falei que ela vai com os cabelos tudo cheio de coisa. A Amanda ficou revoltada, apagou as luzes. Mas já passou. Aí, a de 5 pontas, né, Sandra? Que é proteção, a estrela de 5 pontas. Que é proteção, intuição, sorte e êxito. Domínio dos 5 sentidos. Agora é contigo. Tá. Agora a gente vai falar do trevo. Que o trevo ele simboliza boa sorte, felicidade, fortuna. A taça, a união, e nos casamentos são servidos vinhos aos noivos em uma única taça. E eu acho interessante da taça, porque a taça é aquele recipiente, né, onde se coloca um vinho, uma água, e o líquido ele se adapta, né, ao espaço ali da taça. Então, ele é um grande ensinamento para nós, para que a gente também, né, Simone, procure se adaptar às situações, né? Às vezes a gente está passando por situações tão difíceis e não que a gente vá se acomodar, mas assim a gente deve saber lidar com todas as situações, né? Ser assim, vamos dizer, como a água. A água, quando ela está passando, né, por um rio, por algum local, ela vai, às vezes, desviando, né, dos obstáculos, vai limpando, né, vai levando ali a clareza.
Então, é um símbolo que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do símbolo da taça. E nos casamentos, né, eles quebram a taça. Uhum. Pode falar. Não, pode falar Eu você. acho bonito isso, porque simbolizando que naquela taça ninguém nunca mais, né, vai beber ali. Somente os dois, né, os noivos. Aquela energia, ela foi selada ali para sempre, né? É bem legal. Ó. Tudo tem simbologia. É só a gente começar a prestar atenção em tudo e ver o porquê de cada coisa, né? Uhum. E aí, Sandrinha, tem mais? E a roda, Simone? Cadê a roda, cigana? Cadê a sua roda, Sandrinha? A roda, né? Ela representa o ir e o vir, o caminho de ser percorrido, ciclo da vida e da morte. É representada pela roda das carroças, né? É por isso que eles sempre nos convidam a usarmos esse símbolo da roda cigana, né? Esse amuleto de proteção também. O punhal. O punhal, eu tenho uma adaga que Juan Domingues entregou, que agora eu não sei se para o café como é que vai ser, quando tinha as eslavas, né? Essa eslava, que é a festa de Saracali, eles sempre davam um dos objetos da mesa deles, né, para ser leiloado durante a festividade. E foi muito interessante o dia que o Juan pegou a adaga dele, que um instrumento muito importante nos trabalhos dele, e ele pegou, olhou para mim, e colocou na minha mão, segurou assim e falou assim, eu estou entregando uma das coisas mais importantes do meu trabalho. A pessoa que levar esse, estará levando toda a energia a qual ela precisa. Aí ele falou assim, você entrega para a pessoa que vai fazer o leilão. Aí eu entreguei. Só que vou contar uma história. Eu estava mais dura do que gelo, sem dinheiro algum. Por incrível que pareça, eu tinha feito serviço para uma senhorinha. Ela veio aqui no templo. E aí ela pegou e falou assim, Simone, e eu tinha feito e não cobrei. Eu falei assim, não vou cobrar. Lascada, sem dinheiro. Não vou cobrar. Aí ela veio e falou assim, Simone, eu separei um dinheiro para dar para você. Já que você não comprou pelo serviço, então aceita como um presente meu. Eu, não precisa. Não foi por orgulho, gente, que eu falei assim, a mulher está precisando. Ela falou assim, Simone, não vai me fazer falta. Eu ganhei esse dinheiro, eu não esperava, e eu ganhei, e aí eu estou dando aqui para você, e então não vai me fazer falta. Aí eu falei assim, então eu vou pegar. Fomos lá no domingo, final de semana, lá para Eslava. E aí eu fui atrás de falar para ver cadê a adaga de Juan Domingues, onde ninguém sabia onde que estava a adaga, ninguém me dava notícia dessa adaga. E eu, gente, eu preciso arrematar essa adaga, Só sei que aí cheguei e falei assim, ó, eu só tenho isso daqui. Aí me lembro que estava até o Lindomar, aí eu abri minha carteira, mostrei e falei assim, e tem o dinheiro da condução. Aí eu falei assim, Lindomar, o dinheiro da condução não, né? O dinheiro da condução você deixa eu voltar para casa. Ele, tá bom, o dinheiro da condução fica. Mas assim, gente, tudo que eu tinha, aqueles pouquinhos foram tudo, só fiquei. Né? Aí, na terça-feira eu voltei, eu trabalhava com o Juan terça, quarta. Toda felizinha, aí você que pegou a daga. Aí ele falou assim, mas era sua. Eu estava falando, era com você. Ainda bem, ele ainda fez assim para mim, ainda bem que você ficou atenta, né, ao sinal. Que eu poderia ter vacilado. E a adaga tá lá em casa, assim, eu fico só, se alguém chega, eu só fico olhando se alguém vai chegar perto da minha adaga. Assim. É uma das coisas que eu tenho como muita preciosidade em casa e eu sinto que me ajuda muito essa energia. Não precisa nem falar o quanto que eu amo Juan Domingues, né? Claro. Não é porque não trabalho mais nos trabalhos dele, mas o meu sentimento por ele é muito, muito grande. Gratidão eterna por esse espírito desde quando eu cheguei aqui. E ele fala que nós tivemos uma vivência e eu fiz assim, eu te prejudiquei.
Se você tivesse me prejudicado, eu estaria aqui, não estaria falando essa gratidão que eu tenho por você. E ele falou assim, e eu sabia que um dia eu poderia estar te ajudando, que é nessa vida, né? Então, assim, a Esmeralda teve uma época que eu sonhava muito com a Esmeralda. Sonhava muito com a Esmeralda e sempre sonhava com a Esmeralda alguma coisa de ouro no meio. Filamentos de ouro, coisas de ouro, assim, eu entregando para ela, aquela coisa toda. Aí eu fui perguntar para o Juan, outras vidas, você deu algo para ela muito precioso, por isso essa ligação. Porque a Esmeralda, assim, para mim, também é tudo. E fora o meu padrinho, né, que é Ramírez, né, padrinho de muita gente. Meu padrinho também. É seu também? Pensei que fosse Del Toro. Não. A Amanda deu aqui material pra gente falar sobre a história de Del Toro. Sandrinha, agora o programa vai ficar rico, gente. Agora o programa tá rico. Aí nós estamos falando do punhal, agora vamos falar da moeda, né? Eu, por exemplo, de signo de Libra, se representa a moeda. A moeda para os ciganos é a prosperidade, o dinheiro, o equilíbrio, a justiça. A cara é o ouro físico e a coroa, o ouro espiritual. A riqueza material e a riqueza espiritual. E a chave, Sandra? A chave, ela traz boas soluções em qualquer tipo de problema. Interessante, né? E a chave, ela abre portas, né? Ela e abre fecha caminhos, portas né? também. Fecha portas também. Quando você não quer mais uma situação, essa porta eu vou fechar, chega, o que aconteceu, acabou, né? Cada um segue seu caminho. É isso mesmo. E a coruja é a segurança, equilíbrio no plano físico e financeiro, livrando de perda material. E a bandeira, para encerrar, né, é o símbolo do povo cigano desde 1971. A roda vermelha representa a vida, o caminho a ser percorrido e a percorrer. O azul e o verde representam as tradições. As tradições. Os anos. Os anos representam. Aros. Os aros representam a força do fogo, da transformação e do movimento. No meu altar eu tenho uma bandeirinha cigana, você tem? Não tenho. Eu gosto, assim, porque eles falam, né, que os ciganos, eles respeitam o país que eles estão. E acho que é um carinho que a gente tem por eles também, né? A gente manter aí uma bandeira deles no nosso altar, para que a gente também mostre, né, que nós também respeitamos esse povo. Aliás, gente, o que vocês estão achando? Vocês têm altar? Conta um pouco de vocês, troca informações. A gente sabe que vocês ficam aí de bate-papo, né, conversando um com o outro. Hoje é feriado, o programa foi gravado, mas a gente, na equipe do Comunica, está descansando, nós também estamos descansando um pouquinho, eu e a Simone. Mas a gente sabe, né, que vocês estão sempre assistindo, acompanhando, a gente aprende juntos, né? E na casa de vocês já têm um altar, né? Qual é o símbolo que vocês gostam, qual é o símbolo que você tem, o que você traz, né, de espiritualidade na sua casa, diante aí de toda essa cultura cigana, você gosta, você não gosta? Se você não gosta também, a gente respeita, né? Tem muita gente que nos acompanha, né, Simone? Alguns são católicos, outros são evangélicos. A gente sabe que muita gente não utiliza aí amuletos. Gente, não tem problema nenhum. O que vale é a nossa fé. Mas a gente está trazendo, né, essa cultura, essa riqueza que esses espíritos trazem para nós, para que a gente não deixe se perder, né, no tempo, para que a gente passe aí esses ensinamentos para os nossos filhos passem para os seus netos. E aquilo que a Simone falou, tudo aquilo que a gente faz com fé, isso traz uma energia, uma força muito grande para a gente, né, Simone? Muda, né? Muda o ambiente, né? Com certeza. Sandrinha, ela trouxe 2 pérolas para enriquecer o programa. A história do Julio Del Toro, a qual eu convido você para ler, e depois eu vou contar a história da cigana espiritual Monique Valdez. Agora vamos fechar o programa com chave de ouro, sim, Sandrinha. Vamos lá, conta aí. Coloca toda a emoção aí do Julio Del Toro, na história do Julio Del Toro aí. Tá bom. Passa a gente chorar, Sandrinha. Meu Deus. Então vamos lá.
De emoção, é claro. De emoção, gente. O cigano, quem gosta, né, das entidades, o cigano Julio del Toro, ele é nascido na Espanha, na cidade de Sevilha. O cigano espiritual Julio del Toro, ele veio de família simples e em vida teve mais 3 irmãos, sendo ele o mais velho. Sua família sempre foi muito unida e, para ajudar no sustento da casa, teve que começar a trabalhar ainda muito jovem, ajudando seu pai com os touros. O nome Del Toro vem de uma antiga tradição da família. Trabalhavam o conhecimento dos animais e os respeitavam. Olhávamos olho a olho com muito respeito, não com ódio, não com raiva, não com gosto de matar, mas compreendendo o que cada um fazia quando era colocado um na frente do outro. Como era uma pessoa muito ativa, chamavam-no de endiabrado, pois não aceitava injustiça e pessoas que se colocavam acima dos outros só por terem dinheiro ou poder. Seu pai foi morto por um homem que tinha exatamente essas características e que usava do poder para que se cumprisse a sua vontade. Muito cedo saí de minha casa para jurar vingança. Eu queria fazer cumprir com minhas próprias mãos e justiça que eu conhecia, a justiça que ele conhecia na época. Desde pequeno, aprendeu a usar adagas e fazer coisas que não se orgulha de ter feito. Por isso, seu destino não foi tão bonito. Aos 23 anos, com a morte de seu pai, viveu uma fase precária com seus irmãos, passando muitas dificuldades. Até que um dia, em Aranjuez, ouviu de longe uma música e queria saber de onde ela vinha. Essa música encantava seus ouvidos, acalentando sua alma e encontrando paz. Observava de longe várias pessoas dançando e cantando alegremente. Viu um homem com cara de bravo cuidando de sua cigana e outros de longe querendo chegar perto dela, porém não chegavam. Olhava para todos sentindo o amor exaltar no olhar de cada um. A partir deste dia, ele começou a seguir. E ele comenta, né? Pedi a autorização se estes mesmos aceitariam um indigente como eu. E este que está agora do meu lado, ele se referia ao cigano espiritual Dom Carlos Samires, me disse: tu queres? Eu disse: eu quero. Ele disse: tu pode? Eu respondi: eu posso. Ele disse: tu vai fazer? Eu disse: eu vou fazer. Tu vai realizar? Eu disse: eu vou realizar. Muitos acham que foi Julio que disse isso a primeira vez. Não, verdade seja dita. Eu respondi a uma pergunta que me foi feita naquele dia e desde aquele dia eu caminho junto com estes. No dia em que assassinaram os ciganos do clã espiritual do Amor Fraterno, foi o único dia em que o cigano Julio del Toro estava longe de Dom Carlos Samires e ele se culpa pelo ocorrido. Por um ato de traição, atacaram-os pelas costas e mataram a todos. Foi o único dia que me afastei dele, do cigano espiritual Dom Carlos Samires, e pegaram por traição, não por coragem, porque se fosse por coragem, Juan estava ali preparado. Julio, Juanito e muitos dos outros irmãos estariam esperando e não precisaríamos de uma adaga, usávamos as mãos, as próprias mãos. E aqui, hoje, no plano espiritual, o cigano espiritual Julio del Toro sempre anda mais para trás do clã, pois sabe de onde que o mal vem. Hoje digo uma coisa que esperei 500 anos para dizer. Eu sou muito grato por um dia terem aberto. A gente já se emociona, né? Todo programa, né? Impressionante, né? Todo programa. Cadê o Ricardo Basso? Será que o Ricardo Basso está tirando sal da gente? Terminou. Porque chega essa hora que a gente se emociona, né? Termina a frase. Hoje
digo uma coisa que esperei 500 anos para dizer. Eu sou muito grato por um dia terem aberto as portas para um jovem que não sabia a sua direção, mas que encontrou, através de um sentimento de alegria, de amor e de verdade, um caminho para aprender novamente a amar e limpar seu coração. A gente se emociona porque a gente estava lá, né? Com certeza. É uma coisa muito... A gente vê a firmeza de caráter desses espíritos, né? E veja bem, quando você falando assim, aí a mente volta naquela situação, quando Dom Carlos perguntou para ele, né, você vai? Eu vou, eu posso. Ele estava se referindo a esses trabalhos que eles realizam hoje. Sim. De estar ajudando as pessoas. Ou seja, você vai se comprometer, você vai realizar, você vai fazer. Era nisso, né, que ele estava se falando. E nós somos muito imediatistas. A gente sempre acha que quando a espiritualidade fala assim, vai acontecer tal coisa, a gente quer que aconteça daqui 2, 3 dias. O máximo daqui 3 meses, ainda com muito sacrifício. Aí não acontece, esses espíritos não são de nada, aquele médium não estava bem concentrado, aquela casa não é boa, e assim vai. E a espiritualidade... Hoje a gente já tem um pouco mais de conhecimento, né, de discernimento, né? E entende o que eles querem dizer. E eu, pelo menos, eu entendo dessa forma quando Dom Carlos Ramírez fez esses questionamentos a Julio Del Toro. E hoje ele está aqui nos espíritos que atua ajudando todos os irmãos do clã espiritual do amor fraterno. Defende a casa, né, de todos os ataques. Traz, né, ajuda a trazer aí a sobrevivência para uma casa que não é fácil, né, manter uma casa como é o trabalho do Templo Espiritual Maria Santíssima. E aí, a Monique? Vamos lá lembrar o que disse Monique para nós em 2015, maio de 2015. História da cigana espiritual Monique Valdez. Sempre com muitos questionamentos, a caçula de uma família de gadis, que são aqueles não ciganos, da cidade de Servila, se destacava de todos. Ficava admirando o movimento das estrelas, da lua, e porque a cada dia estavam em posições diferentes. No quintal de sua casa havia 2 grandes palmeiras, e ficava conversando com elas, com a sua inocência de criança, querendo saber como era poder tocar as estrelas. Sempre quis saber sobre a magia, a natureza, a essência cigana de outras vidas. Sempre esteve muito forte em sua mente. O pai da cigana espiritual Monique Valdez era um mercador da região e sempre tinha muitos afazeres, assim como sua mãe. E, ao completar seus 16 anos, um comerciante de chapéu branco com uma fita dourada veio tratar de negócios com seu pai. O chamado cigano dourado, mercador, subiu pelo rio Guadalaquivir e Monique Valdez se apaixonou por ele. Uma sintonia espiritual fez com que ela se encantasse pelo rapaz. Trazia os perfumes que a cigana fazia para vendê-los para o pai da jovem. Um dia, seus olhos se cruzaram, mas, como estava sempre embaixo das asas de seus pais, não podia se aventurar nessa paixão. E quando ele teve de partir, ela sentiu um vazio. Mas lhe disse que, como era cigano, na próxima vez que ele voltasse, iria de cavalo para levá-la com ele. Diz ela, aquela fala abasteceu a minha alma, quando ele disse cigano. Fez com que me despertasse em mim a minha verdadeira essência, e eu comecei a cultivar e a trazer para o meu ser aquela essência que estava adormecida na minha existência anterior. Quando ele voltou, subiu o rio novamente para falar com o pai. Esse não permitiu a união, pois ela ainda era menor de idade.
Sentiu seu coração entristecer, mas mesmo assim, contrariada por seu pai, fugiu com o mercador. Disse ela: subi no cavalo e não perdi tempo. Fui com meu cigano dourado para juntar ao meu povo, o povo cigano. Quando lá cheguei, a nova família não tinha completado meus 18 anos e, pelas leis do clã, não poderia me casar. Mais uma vez teve seus sentimentos abalados, mas foi acolhida, e a partir daquele momento todos entenderam a ligação que ela tinha com aquele povo cigano. Uma cigana muito sábia, com muitos conhecimentos, passou para mim pela minha anciã de conhecimentos. As magias dos ciganos, principalmente como identificar o carteado e como olhar o cristal. Assim eu vivi. Como não podiam se casar, fiquei muito entristecida. O cigano dourado se afastou devido à intensa atividade comercial, para ficar com ela no mesmo agrupamento apenas quando estivessem juntos definitivamente. Creio que ele fez isso para fugir um pouco, né? Segurar um pouco a onda de não poder ficar com ela, né? Uhum. Se enfiou no trabalho, como a gente sempre faz, quando a gente quer fugir de alguma situação. A jovem ficou um pouco doente, mas logo ele voltou. E após completar a maioridade, pudera finalmente se casar. Uhum. Alguns anos se passaram e a cigana Monique Valdez descobriu que estava grávida. Quando a criança nasceu, carregou em seus braços e todos do clã se alegraram. Estavam todos completos. Porém, após 6 meses de vida da criança, o pequeno contraiu uma doença. Sentiu um punhal cravado em seu peito, que sangrava todos os dias, pois a criança não tinha chance de sobreviver, apesar de ter feito de tudo. Certo dia, a jovem mãe viu uma bola de cristal que seu filho veio ao mundo apenas de passagem, para ensiná-los a ter fé e aceitar os desígnios de Deus, pois quando isso acontece, é que a vida se modifica. Quando ele se foi, tornou-se um amigo espiritual. Mesmo após um tempo da partida de seu filho, a dor no peito da cigana esteve cravada, chegando a ficar extremamente doente, e veio a desencarnar com seus 37 anos. Jovem, mas tinha a experiência de muitas vivências trazidas no meu íntimo, muitos questionamentos. O que farei com esse aperto no meu peito, por não compreender definitivamente por que aquilo havia se dado? No plano espiritual, vagou, aqui acho que já é de Carlos Ramírez, que ficou verde, que veio um pedaço, né, Amanda? No plano espiritual, vagou por muitos anos por causa da revolta que tomou o seu coração. Esse aqui já era a outra parte de Ramírez. Porém, o espírito de Dom Carlos Ramírez a resgatou, é dela mesmo? E a trouxe novamente às suas raízes, ajudando a tirar o rancor do seu peito. Ele me fez compreender realmente a divindade que há no ser de cada criatura, não importando se ela está no mundo carnal. A divindade que tem em cada um de nós é o que nos ajuda a aceitar os desígnios de Deus e tirar todos os punhais que estão cravados no nosso peito. Realmente era o final dela, desculpe, Amanda. Me veio assim em mente que eu já auxiliei, acho que vocês também já devem ter auxiliado Monique, né? Por isso que ela sempre pega o carteado, o cristal. Agora eu entendi o porquê desses amuletos serem tão importantes no atendimento para ela, né? Imagine uma mãe ver na bola de cristal que o seu filho vai desencarnar, que você vai ficar sem ele, né? Você vê o seu próprio destino ali. Só para os fortes. Só para os fortes. E mostra, né, que eles passaram pelas mesmas dores que nós passamos, né?
Você que é mãe aí, que está passando por uma dor, perdeu seu filho, que a história de Monique Valdez te sirva como ajuda, né? Mataram o pai dele. O pai dele, então. Ele jurou vingança. E se aí, conforme a Amanda for descobrindo algumas coisas lá na cartolinha dela, ela vai distribuindo pra gente. Pra Deus nada é impossível, vai aqui. E cadê? Gente, ela tá falando, eu tenho bastante. Vou virar um obsessor na vida dela a partir do dia 21 de abril de 2023. Todos os dias, a tia Simone mandando WhatsApp para vocês. Você sabe que a tia Simone não perturba, né? Não, imagina. Ela acorda cedo, você sabe, né? Então, a partir de... Nós vamos trazer mais histórias dos demais cegando, gente. Aguarde. Esse mês de maio, né, a gente pode sempre Então, trazendo, Amanda, pode começar esse feriado, você não tem nada para fazer, em vez de ficar ver no Instagram. Né? Não, séries, fica procurando, né? E para mandar para nós, tá bom? Já, gente, compromisso selado, a Amanda vai fazer. E se ela não fazer, ela vai fazer. Ela quer, ela pode e ela vai realizar. É isso aí. Bom, gente, da minha parte... Terminamos. Isso, né, Simone? A gente não tinha assunto, a gente ia fazer um programa de 30 minutos, fizemos um programa de 1 hora, para quem não tinha assunto. Acho que até deu para ajudar um pouquinho vocês, gente. Mas, Sandra, gratidão por tudo. Também agradeço. Gratidão, Amanda. Gratidão, espiritualidade. A todos vocês. Obrigada. Os amigos, vem aqui dar tchau para nós, gente. Os amigos, olha lá, ele está todo aqui, esperando para ir para academia, é claro. Terminamos, Sandra? Vamos fazer a prece? Vamos, Sandra. Então você começa e eu termino. Tá bom. Bom, gente, então nós agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, a Santa Sara, a todo o clã espiritual do Amor Fraterno. Em especial, né, ao cigano espiritual Dom Carlos Ramires, a cigana Esmeralda, que até os dias de hoje vem nos resgatando a nossa fé. E que neste momento Santa Sara possa se fazer presente na sua vida, na sua casa, né? Que você junte aí todas as forças para atrair toda essa energia do sol, da lua. Esse povo. Que vocês possam agora, né, os que vão dormir, descansar, que a paz de nosso Senhor esteja sempre no coração de cada um de vocês. Até o nosso próximo encontro, né, Simone? Sim. Salve Jesus. E salve Maria Santíssima. Deus abençoe todos vocês. Tenham um excelente final de semana, gente. Tchau, gente.